E aproveito e apresento o professor Paulo Zangali Júnior. Ele é professor de Geografia do Clima na Universidade Federal da Bahia e doutor em Geografia pela Unesp de Presidente Prudente. Ele dedica-se a pesquisar a relação entre clima e sociedade numa perspectiva crítica, com foco em alterações climáticas, riscos climáticos e uma crítica ao capitalismo climático. Ele é membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Climatologia Geográfica e foi membro do Painel Salvador de Mudança do Clima. Professor Paulo. Bom, boa tarde a todas, a todos. Obrigado, Orlan, pelo convite, ao Geopública, né, por possibilitar a gente fazer essa conversa e aprender um pouquinho mais, um pouquinho não, né, muito mais, com trabalhos incríveis que foram expostos aqui hoje. Acho que teve uma boa articulação e eu vou tentar não fugir muito disso, trazendo um pouco do trabalho que a gente desenvolveu em janeiro desse ano, o Heatwatch Campaign, ou Observatório do Calor, aqui em Salvador. Foi um projeto de monitoramento também comunitário, né, de produção de dados e de big dados, né, nesse caso, sobre a temperatura e a umidade da cidade de Salvador. Esse é um projeto que nasce em parceria com a NOAA, que é essa agência de Oceano e Atmosfera dos Estados Unidos. Tem um parceiro estratégico, que é a Kappa Strategies, que é quem roda, né, essa quantidade enorme de dados. Mas foi feito aqui pelo Colapso, pelo grupo de pesquisa que eu coordeno, junto com a professora Grace Alves, em parceria com a FRJ, que foi a primeira cidade, né, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade a produzir esse mapeamento na América Latina e no Hemisfério Sul. E Salvador acabou entrando como a segunda cidade da América Latina a produzir esse mapeamento. É um mapeamento comunitário, então envolveu uma série de etapas que demandou voluntários, né? Nessas fotos que vocês veem são parte desses voluntários que, no dia da campanha, produziram e coletaram dados de segundo em segundo em toda a cidade de Salvador, por 3 períodos, o período da manhã, o período da tarde e o período da noite. Esse processo começou junto com uma estudante da graduação, a Rebeca Cruz Lima, que foi a coordenadora adjunta do projeto, em que a gente começou mapeando, ou melhor, escolhendo pontos de interesses pelos quais, depois, a gente traçaria rotas em que esses veículos percorreriam com um sensor acoplado em cima, um sensor com GPS, um sensor de temperatura e um sensor de umidade, produzindo esses dados em tempo real. Então, a gente tentou organizar pontos de interesses para traçar essas rotas que pudessem dar conta de não só medir a temperatura nos bairros, mas de mapear locais de alta exposição dos trabalhadores e das trabalhadoras. Pontos de ônibus, postos de saúde, escolas, metrô, enfim. Esses foram os pontos que, posteriormente, a gente delimitou as rotas. Essa rota foi delimitada pelo próprio modelo, então gerou um probleminha. A gente conhecia a cidade, a galera dos Estados Unidos não, quem fez a rota foram eles, né? E aí, no final, a gente tinha que recalibrar essas rotas para poder fazer esse mapeamento. Um aspecto importante que precisa ser mencionado. Esse projeto só saiu do papel também porque a CECIS, né, a Secretaria de Inovação, Resiliência e Sustentabilidade, e mais um monte de nome que eu não sei, junto com a CODESAL, com a Defesa Civil de Salvador, abraçaram o projeto. Mapear o calor em Salvador faz parte de uma ação estabelecida no Plano de Ação Climático da cidade. Então, é um elemento que motivou, talvez, a entrada dessa parceria. E o conhecimento de campo, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras da CODESAL, da Defesa Civil, foi fundamental para que a gente pudesse ir a campo, sem, inclusive, oferecer maiores riscos, né, para os voluntários que estivessem participando. Quando a gente devolveu a rota, né, para os parceiros comunitários das periferias, vinha redesenhos. Aqui não pode, aqui muda para cá, né, por uma série de questões que hoje atravessam a produção desse tipo de dado, né, que também diz respeito à própria violência urbana que a gente enfrenta. Então, no dia 25, a gente coletou os dados e aí entrou uma etapa de processamento, de filtragem e processamento desses dados, junto com a Kappa Strategies. Não vou adentrar no modelo, porque o tempo é curto,
mas o produto final são basicamente um conjunto de mapas gerados a partir dos pontos coletados nas rotas, o que a gente chama de transectos, então, os pontos de transectos, de segundo em segundo, praticamente, e uma modelagem em que a gente extrapola esse conjunto de rotas, né? Foram 16 rotas, 15 no continente e uma na Ilha de Maré, que a gente tomou como representativo e foi fundamental colocar a Ilha de Maré no mapa da cidade de Salvador. A gente nega as ilhas como esse espaço, né, da cidade, e ela é. E o produto final dessa interpolação, com base em aprendizagem de máquina, machine learning, são esses mapas que vocês veem na tela agora. O primeiro mapa à esquerda é um mapa de temperatura no período da manhã, no período da tarde e no período da noite. E aí tem alguns aspectos interessantes. A menor temperatura registrada no dia foi 23,9 graus, foi nessa porção mais norte da cidade, né? Com uma área onde a gente tem uma presença de vegetação nativa, uma área de fundo de vale, muito próximo da reserva de Pitanga, com áreas florestais preservadas, o básico que a gente conhece para que a gente tenha temperaturas mais amenas. Uma área vegetada, florestada, apesar do seu entorno ser essencialmente de favelas, né, com adensamento populacional muito significativo. Nesse período da manhã, a maior temperatura registrada se deu na estação de metrô do Retiro, nessa porção mais entre a BR e a Bonocô, com 28,9 graus, 5 graus de diferença entre um lugar e outro. Mas, se vocês repararam no primeiro mapa que eu mostrei para vocês, aquela porção mais a leste, a costa leste do Oceano Atlântico aqui de Salvador, a gente viu que as temperaturas elas são mais concentradas, os maiores registros são feitos ali também, especialmente na área do BRT, Pituba, Itaigara, Rio Vermelho. E isso se diz muito, inclusive, pelo processo de verticalização, e já começa a ajudar a gente a entender a importância dos oceanos no controle das temperaturas, né, que a gente vai ter aqui para a cidade. Quando a gente vê no horário da manhã as principais áreas com as maiores temperaturas registradas, então 28,9 foi a máxima registrada durante o período da manhã, mas quando a gente diminui um pouquinho para 28,8, outras áreas aparecem. Itapuã, por exemplo, é uma área que aparece com registros acentuados. A Avenida Garibaldi, muito por conta dos fluxos de veículo, né, que se tem ali, e a questão da mobilidade já começa a aparecer de forma bem marcante aqui para a gente também. E também a região da Pituba, especialmente aquela região um pouquinho posterior ali à estação final do BRT. Mas um dado importante aparece, que já é uma contradição interessante. Ilha de Maré também registrou a temperatura mais alta durante o período da manhã, com 28,8 graus. Apesar de todos os esforços das comunidades tradicionais quilombolas daquela área de preservar a mata, de manter aquela como uma das áreas de maior quantidade florestal, é uma das áreas com temperaturas mais elevadas. No período da tarde, a menor temperatura registrada foi 28,1 graus, e ela se deu no Rio Vermelho, um dado bem interessante. A gente não esperava, isso provavelmente tem relação com o efeito de um sombreamento causado pela construção do viaduto e também por uma dinâmica de circulação que é intensificada, e essa é uma área de canalização do vento, né? E a máxima temperatura registrada se deu no parque, próximo ao Parque da Cidade, onde a gente tem uma área com uma arborização urbana bem pronunciada. Isso. A máxima temperatura também foi registrada nessa... A temperatura mínima, né? As menores temperaturas registradas, desculpe, para não criar confusão. A área do Parque da Cidade também foi as menores temperaturas registradas no período da tarde. No período da tarde ainda, as maiores temperaturas registradas, 34,6 graus, se deu em Ilha de Maré. Sim, essa área de altíssima arborização urbana, de arborização, né, no caso, de mata preservada, com grandes temperaturas registradas.
Mas outras áreas aparecem aqui também para a gente, né? São Tomé de Paripe, subúrbio ferroviário, a Cidade Baixa, próximo ali o Caminho de Areia, Massaranduba, e o centro da cidade, o comércio, também com temperaturas mais altas registradas durante o dia. Ou seja, a influência da Baía de Todos os Santos, que tem águas rasas e muito quente, é um elemento fundamental para entender por que essas áreas, especialmente ao noroeste da cidade, são áreas mais aquecidas. Mas não só. A dinâmica de vento, que joga esse calor produzido na cidade para essa porção noroeste, também é significativo. A gente até achou que esses dados tivessem sido errados. Sei lá, às vezes está tendo uma operação no porto que está gerando calor excessivo naquela área, que pudesse estar sendo transposto para a Ilha de Maré. Mas as estações da Codesal, da base naval, registravam as maiores temperaturas ao mesmo tempo, então validavam o dado que a gente produzia em campo. São Tomé de Paripe também foi uma área superaquecida. E isso demonstra que, pela própria dinâmica de circulação atmosférica, o padrão de vento que se dá de sudeste para noroeste, esse calor produzido no continente, o calor produzido pelo porto, polo petroquímico e todo o complexo industrial ao entorno dessas áreas, expõe ainda mais essa população ao calor extremo na cidade de Salvador. À noite, isso não vai mudar, e como o tempo está ficando curto, já vou avançando. Ilha de Maré, por exemplo, registrou a menor temperatura à noite. Então, a amplitude térmica em Ilha de Maré acaba sendo de quase 10 graus durante um dia. Numa área em que as temperaturas não têm uma amplitude térmica considerável, esse é mais um dado que expõe essa população ainda mais aos efeitos das mudanças climáticas. À noite, o efeito da mobilidade é também significativo. Pela manhã, as maiores temperaturas foram registradas na Estação do Retiro. À noite, as maiores temperaturas são registradas na rodoviária, nessa porção central, onde muito congestionamento acontece, muito fluxo de veículo, muita concentração de poluente, muito calor excessivo, expondo o trabalhador, especialmente aquele que vai usar o transporte coletivo. A gente também fez projeções, gente. As projeções que a gente fez, elas indicam alguns dados importantes. Tomando como hotspot a Cidade Baixa e o subúrbio, a gente estima que até 2050, até 2100, no cenário otimista, pelo menos metade da cidade vai ter um calor excessivo sendo aumentado. E no cenário mais pessimista, pelo menos toda a cidade, se nada mudar até lá. Um dado importante que eu quero destacar da projeção é que o nosso verão, que hoje tem 104 dias, pode durar, se eu não me engano, 214 dias, começando em setembro e terminando em junho. Temperaturas acima de 30 graus. Para essa população que já está exposta, imagina o quanto isso é importante. Então, a gente foi entender o que pode ser feito. Fazendo revisões, meta-análises e tudo mais, a gente chegou a algumas soluções, que eu vou colocar aqui, que estão baseadas em 3 eixos: infraestrutura verde-azul, infraestrutura cinza e ações comportamentais. Algumas delas estão destacadas. Criar mais espaços verdes com sombras na cidade, fundamental, insuficiente. Criar telhados verdes para reduzir as temperaturas próximas às superfícies, fundamental, mas para Salvador, insuficiente. Morar mais próximo ao mar. Bom, para Salvador, a gente viu que esse é um problema e não a solução. E usar áreas onde a qualidade do ar é melhor, né? Todas esses 3 eixos, inclusive, estruturam o plano de ação climática da cidade de Salvador. O plano da cidade de Salvador, criado pela GIZ, pelo consórcio GIZ Clay Carbon, tem as melhores intenções possíveis sendo colocadas e mobilizadas, mas eles são insuficientes, porque eles são incapazes, inclusive, de retratar essa dinâmica da realidade. Porque, apesar de usar das melhores ações, das melhores práticas e dos dados que tinham à época, são incapazes de trazer aquilo que verdadeiramente importa, que é atacar o grau de exposição, quem são, né? Aquilo que deixa as pessoas mais expostas, com ações que, de fato, possam mobilizar e superar essa dinâmica que a gente encontra. E esse é um elemento importante. Hoje, o clima ele é um elemento de recriação do urbano. Os planos de ação climática vão atravessar os planos diretores de desenvolvimento urbano das cidades e vão reconfigurar
e precisa ser dessa forma, a forma como a gente pensa as cidades. Só que a gente precisa, inclusive, pensar aspectos para além daquilo que está posto hoje. O que deixa as pessoas serem vulneráveis em Salvador, e os dados que a gente produziu também no Colapso apontam isso, é uma obviedade. A obviedade é você ser um trabalhador sem renda, que ganha até um oitavo e um salário mínimo, que mora em habitações do tipo casa. Habitações do tipo casa são autoconstruções, 45% da cidade de Salvador é de favela, e ser uma pessoa preta. Portanto, as ações elas precisam atacar essencialmente isso. E nada do que a gente expôs pode ser resolvido se a gente não pensar medidas que sejam, de fatos, duras. Dentre elas, uma reforma urbana, pensar um aspecto de reforma urbana e a necessidade de reconfigurar os aspectos do planejamento dentro da cidade. Alguns aspectos são dados, por exemplo, pela Cúpula dos Povos, dentro dos seus aspectos de reforma urbana e do processo de adaptação. A criação de uma empresa pública para controle das terras públicas e para a produção de habitação de moradias para a classe trabalhadora, que não seja, né, essencialmente um instrumento de mercado. Isso gera emprego, formaliza o emprego e é capaz, né, de gerar ações concretas de transformação da exposição das pessoas ao calor. Outra situação, aspecto, as soluções baseadas na natureza e o abandono do concreto armado como um elemento central, né, das grandes obras, que hoje a gente vê canteiros e mais canteiros em Salvador, inclusive nas áreas onde a gente mediu as maiores temperaturas, né? Ou seja, a mobilidade é um elemento importante, porque as áreas de maior exposição, de maiores temperaturas, são aquelas onde os trabalhadores pegam seus ônibus, o metrô, a rodoviária, a estação do Retiro. Então, uma política de mobilidade que tenha tarifa zero na centralidade, que repense a lógica de um transporte que ele seja individual e não coletivo, é fundamental também para que a gente possa sair desse aspecto, né? Eu acho que a produção desses dados permite a gente também instrumentalizar movimentos de transformação que se dê pela base, que se dê pela luta, né? Eu acho que esse é também um sentido dessa produção comunitária, do qual a gente se engajou e do qual a gente também pretende produzir muitas outras informações. Por fim, né, esses dados estão disponíveis. Se vocês entrarem no site do Colapso, colapso.ggf.br, vocês vão encontrar lá no blog da gente, que a gente ainda não tem repositório, mas teremos em breve, uma reportagem, uma matéria, né, uma notícia, e tem um link lá com todos os dados. Esses dados são públicos, de acesso públicos. Quem puder colocar a mão, mexer com a gente, ou sem a gente também, é muito importante, porque a gente precisa avançar nesse sentido. Obrigado.